professora Lu. Peço para vocês pegarem a apostila na página 74, ok? Página 74 de História, onde começaremos a falar sobre os povos que habitavam o território. Acompanhe a leitura aí, por favor. O primeiro nome escolhido pelos portugueses para a nova terra não foi Brasil. Inicialmente não chamava Brasil aqui. De acordo com os portugueses, seria Terra de Vera Cruz. Olha, um nome bem diferente, né? Terra de Vera Cruz. Mas, para os indígenas tupis, principal grupo que habitava aqui no Brasil, né, antes de eles chegarem, a terra já tinha um nome. Para os indígenas chamava-se Pindorama. Era Pindorama de acordo com os indígenas. No entanto, não podemos afirmar que todo o território tinha esse mesmo nome, pois diversos outros povos indígenas também habitavam outras regiões dele. Pindorama significa terra das palmeiras. A espécie dessa palmeira era a buriti. E os indígenas tupis aproveitavam tudo que essa árvore podia oferecer, da sombra até a extração de recursos como frutos, folhas, fibras e seiva, utilizada para fazer uma bebida usada em rituais e festas. Bom, turminha, vocês se lembram de uma musiquinha chamada Pindorama, de um grupo chamado Palavra Cantada? Eu acho que sim, né? Se não, olha, vamos escutar um trechinho dessa música. Ok, lembraram dessa musiquinha? Tenho certeza que sim, né? Se não, vocês vão recordar, porque nós iremos anexar vai estar anexado um link desse clipe dessa música. E aí, quem não lembra vai acabar lembrando e quem não conhece vai acabar conhecendo. Olha, é uma música muito legal, tá bom? Continuando aí. Nós temos aí uma foto de uma palmeira de Buriti, que é nativa aqui do Brasil e pode chegar, turminha, olha, até 30 metros de altura, muito alta, né? Bom, os indígenas viviam da caça, da pesca e da agricultura de milho, amendoim, feijão, batata doce e principalmente da mandioca. Para o plantio desses gêneros alimentícios, utilizava a técnica da coivada. O que é essa técnica da coivada? Era a derrubada e queimada de uma área da mata para limpar o solo e plantar. Além disso, domesticavam pequenos animais, como o porco do mato e a capivara. Já a galinha, animal que os portugueses trouxeram, os indígenas desconheciam. Então, quando os portugueses vieram para cá, foi o primeiro contato que eles tiveram com a galinha, porque era desconhecido deles, não conheciam no caso, né? Leia o relato de Pero Vaz de Caminha sobre isso. Então, era ele que redigia as cartas. Olha um trechinho do que ele escreveu sobre isso. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra como quem diz que os havia ali. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela. Não lhe queriam pôr a mão e depois a tomaram como que espantados. Então, quando os indígenas viram a galinha, ficaram meio com medo, assim, né, porque era algo novo para eles. Continuando na página 76. Indígenas e portugueses tiveram conflitos
e a imposição dos portugueses para os indígenas se submetessem à adoção de seus costumes. Vários grupos indígenas chegaram a formar confederações. O que são confederações, né? É uma associação, é uma união de grupos diferentes que têm o mesmo objetivo. Então eles formaram essas confederações para lutar contra os colonizadores que queriam tomar suas terras e escravizá-las. Então eles chegaram aqui e queriam impor para os indígenas os seus costumes, as suas crenças. E aí houve esse conflito, essa divergência devido a esse choque de cultura. Uma delas foi a Confederação dos Tamoios, que reuniu indígenas, tupinambás, guaianazes, aimorés e terminós. Além disso, essa confederação contava com o apoio dos franceses, que haviam invadido o Brasil em 1555, quando desembarcaram em Guanabara, que é a atual cidade do Rio de Janeiro, e desejavam enfraquecer os portugueses no domínio das terras. Bom, os portugueses saíram vitoriosos na luta que durou 10 anos, olha, muito tempo, né? Em 1565, os franceses foram expulsos e milhares de indígenas, infelizmente, morreram. Depois desse conflito, os portugueses fundaram a cidade do Rio de Janeiro, ok? Bom, continuando, nós vamos agora falar sobre os africanos e seus descendentes no Brasil. E quem vai conversar com vocês um pouquinho é a professora Lu. Olá, turminha! Dando continuidade, tá bom? Na página 76, tá? Os africanos e seus descendentes no Brasil. Em primeiro lugar, os portugueses escravizaram os indígenas, como nós já havíamos falado, né? Mas as fugas e as guerras entre os nativos e os colonizadores fizeram os portugueses acreditarem que o escravizado africano, os escravos, né, turminha, por ser tirado de sua terra e levado a viver num território desconhecido, teria menos possibilidade de fugir, né? Então eles conseguiram dominar mais, né, os africanos, tá bom? Além disso, o tráfico e a escravização de africanos eram lucrativos para os portugueses. Então aqui nós temos a imagem, né, de John Mortis Pugindas, mercado de escravos, tá vendo? Olha só, que triste, né? Os escravos ficavam lá e eram vendidos assim, né? E era lucrativo para quem comprava, né? Olha só que judiação. Logo que chegavam ao Brasil, os africanos eram vendidos e encaminhados às fazendas ou às minas de ouro, onde iriam trabalhar, né? Não tinham nenhuma qualidade de vida, lembra que nós já havíamos falado sobre isso? Condições precárias, eles eram muito judiados, né, turminha? Que judiação! Os africanos lutaram contra a escravidão de diversas formas. Além disso, criavam maneiras para conseguirem se expressar de acordo com suas origens culturais. Muitas dessas manifestações têm suas origens relacionadas à sua religiosidade e eram realizadas em sigilo, tinha que ser tudo escondido, né? Porque senão eles eram castigados devido a isso, pois não eram permitidas pelos portugueses. Então a outra imagem de uma tela, né? Olha eles praticando, realizando, né? Uma dessas formas de expressar, tá bom? Aí continuando, a 78. Ah, vocês sabem uma outra manifestação também? É a capoeira, que era uma forma que eles expressavam tudo aquilo, né? O que eles vivenciavam na época, tá bom? No processo de escravização, os africanos tiveram seus laços familiares interrompidos ou desestruturados, causando consequências irreparáveis às famílias. Para superar a separação de seus familiares, eles criaram o manungo, um tipo de relação muito próxima entre as pessoas, como se fossem da mesma família, que passaram pela mesma experiência, que nesse caso era a própria escravidão. Então eles eram separados, as crianças dos seus pais, dos seus familiares, né? E eles criavam entre eles ali, o convívio deles, esses laços, tá bom, turminha? Então agora
Será que vocês sabiam que o encontro dessas culturas, dos indígenas, dos africanos e dos portugueses, contribuiu para a construção da cultura brasileira? Então, todos esses encontros culturais contribuem para a nossa cultura, deixando heranças culturais que estão presentes em nosso cotidiano. Então, o indígena, o que nós aprendemos com os indígenas? Olha, nós aprendemos uma coisa muito importante com os indígenas, hein? A tomar banho. Então, nós temos um hábito igual o dos indígenas, a tomar banho todos os dias, de consumir alimentos à base de farinha e mandioca, além de usar a rede para descansar. Então, isso foram hábitos indígenas que nós aprendemos com eles. E com os africanos, vocês sabem o que nós aprendemos com os africanos? Olha, nós aprendemos bastante coisas com eles, hein? Além da música, da dança que nós aprendemos algumas palavras diferentes também, igual a cafuné, a batuque, a caçula, quitanda. Então tem várias coisas que nós também incluímos na nossa cultura, né? Que são dos africanos. E dos portugueses, temos coisas gostosas dos portugueses que aprendemos com eles, a culinária, né? Os doces que eles fazem, né? A parte de confeitaria, não é mesmo? A base de ovos e açúcar, entre outras. Então, turminha, essas três culturas se formou a nossa. Tem um pouquinho de cada coisa, dos brasileiros, formou então dos indígenas, dos africanos e dos portugueses que formaram a nossa cultura. Tá ok? Agora eu vou chamar as professoras para nós nos despedirmos. Vamos lá. Um grande beijo e ó, até a próxima. Tchau!